Fala aí, seja muito bem-vindo à aula 2. A gente já está nesse quadrozinho direto aqui, que é a aula 2 é o passo a passo, onde é que você vai aprender o passo a passo de cada uma daqueles três pilares ali, tá? Então eu quero que você aprenda isso, né? Normalmente os vídeos não são editados justamente porque ele fique mais fluido para você e você entenda. Até quando eu errar mesmo, você saiba que eu sou assim como você. Eu também tenho o direito de errar para poder te ajudar, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender, seguindo a nossa didática, é gerar o tráfego de maneira direcionada, né, para atrair clientes de verdade, seguidores que comprem direcionada, tá? Para atrair seguidores que comprem de verdade de você. Então, você precisa entender que é o seguinte, uma das coisas que mata isso aqui é simplesmente algo muito simples, a falta de clareza. A falta de clareza ela vai matar totalmente a, a sua ideia. Por quê? Porque basicamente é o seguinte, existe uma analogia muito legal, uma parte muito legal de um livro chamado Alice no País das Maravilhas. Não sei se você conhece ou não, se é do teu tempo ou não, mas basicamente é um livro muito interessante, né, bem filosófico e tudo mais. E dado um momento, né, a personagem principal, que é uma menina, ela está dentro de uma floresta e ela encontra um gato. E esse gato ele é na representatividade de um sábio, ele representa um sábio dentro do lugar. E de repente ela está numa bifurcação, né? Ela tá, tadinha, ela tá vindo numa estrada e tem uma bifurcação que vai para um lado e ela tá bem aqui. E ela encontra o gato numa árvore, esse sábio numa árvore. E ela pergunta pro gato: Gato, gato, você pode me ajudar? Ele, claro, posso te ajudar sim. O que que você precisa? Ela vai e fala assim: Olha, eu preciso que você me diga o caminho, para onde é que eu devo ir. Ele foi e perguntou para ela assim: Ah, para onde que você quer ir? E ela falou para ele: Ah, eu não sei para onde eu quero ir. E ele vai e fala: Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Basicamente é o seguinte: se você não tem clareza de onde você quer chegar, qual é o ponto final, aonde que vai ser aquele ponto de conversão, o ponto de vendas, né, o que você vai vender, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer o antes, tá? Então a falta de clareza ela vai atrapalhar totalmente o seu processo de gerar um tráfego qualificado, um tráfego direcionado que vai atrair de verdade seguidores que queiram comprar de você. Então o que você precisa? De novo, você precisa gerar um tipo de conteúdo que ele é um conteúdo totalmente estratégico dentro do Instagram, tá? E você vai ouvir eu falar muito estratégia a respeito disso, tá? Porque isso aqui é uma base absurda para dentro do seu Instagram. Por quê? Porque esse conteúdo, ele tem que ser focado no seu infoproduto, beleza? Ele tem que ser focado no seu infoproduto, no produto que você vai vender. Porque, por exemplo, vamos supor, eu quero te dar um exemplo. Vamos supor que no meu perfil do Instagram, vamos supor que no meu perfil do Instagram, eu sou um personal trainer, tá? Eu sou um personal trainer. Isso aqui é uma anilha de peso. Eu sou um personal trainer, beleza? E aí, aqui, o que que eu vendo aqui dentro? Eu vendo, por exemplo, treinos. Mas que tipo de treinos? Treinos para ganho de massa, tá? Ganho de volume, né? Beleza. Isso aqui é o que eu vendo, treino para ganho de massa. Aí eu vou e começo a produzir conteúdo que ajuda as pessoas a emagrecerem. Sabe o que que vai acontecer? Eu vou trazer pessoas que querem emagrecer para dentro do meu perfil. Só que quando eu falar do meu treino para ganho de massa, eu não vou vender. Porque as pessoas que eu atraí foram essas aqui, ó, as que querem emagrecer, não as que querem ganhar massa muscular. Então, o meu conteúdo estratégico, ele precisa estar alinhado com o produto que eu vendo, com o meu infoproduto, para que eu consiga, de fato, conseguir vender no momento que eu falar, pronto, compra, tá aqui, tá disponível, pode pegar. Porque senão não vai fazer sentido, tá? Beleza, Ciro, então como é que eu faço essa parada? Bom, eu vou te ensinar, basicamente, duas maneiras de você fazer isso, através de funis. Você vai ouvir muito a respeito de funil. Funil é meio que ele toca toda a área do marketing digital, principalmente, porque existe a jornada do cliente, tá? Um conteúdo mais técnico, tá? Que eu não explico aqui, que é necessário, né? A galera que tá na minha consultoria consegue ter acesso a isso, mas só para você entender, beleza? Ele é um tipo de ferramenta que faz com que o marketing digital basicamente inteiro consiga andar. Você consegue entender isso com mais profundidade, beleza? Mas com o que eu vou te passar já dá para você fazer muita coisa. Você não vai precisar, então não vou mais dar continuidade. Não dê continuidade. Vá até o final, porque você vai aprender muita coisa. Tem muita coisa que eu vou te ensinar a fazer, tá bom? Então, basicamente no Instagram, né? Vamos agora para um outro tipo de funil, que é um chamado de funil de conteúdo, tá? Ele é diferente, ele é um funil de conteúdo, ele é diferente daquele funil do Instagram que eu falei anteriormente, tá bom? Diferente, aqui não é um funil
diferente desse, beleza? E não tem nada a ver com esse aqui, que é o funil de conteúdo. Então a gente vai trabalhar agora funil de conteúdo. No funil de conteúdo existem basicamente, tá? De novo, eu vou trabalhar com esses funis mais simples de 3 camadas, tá? Existem funis muito mais complexos, mas eu vou trabalhar com esses mais simples para que você consiga entender e fique mais dinâmico, mais didático para você também, beleza? Pode ser a primeira vez que você está vendo isso, então se eu trouxer funis, funil pirata, funis específicos para alavancagem, mais funis, vai ficar muito mais complexo. Então eu prefiro trabalhar com isso aqui com você, beleza? Então a gente vai pro primeiro. Esse funil aqui. Esse aqui, o topo, conteúdo, tá? Lembrando, a gente está falando de conteúdo, topo, meio, e aqui é o fundo, beleza? E qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, o tipo de conteúdo de topo de funil, ele basicamente ele funciona da seguinte forma, ele é buscado, são conteúdos que são buscáveis, mas por qualquer pessoa? Não, eles são buscáveis por pessoas que não sabem que existe um problema específico, são buscáveis por quem de verdade não sabe por onde começar a resolver o problema. E aí, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Um exemplo aqui, por exemplo, aqui, vamos até usar o exemplo do personal da parte anterior. Vamos supor que a pessoa quer de fato ganhar massa, beleza? E agora as coisas vão ficar um pouco mais claras para você. Quer ganhar massa muscular, tá? E aí, só que ela não sabe que ela quer ganhar, que ela tem um caminho para poder chegar aqui. Então ela quer ganhar massa muscular, já sabe que ela tem um problema e ela quer resolver aquele problema, mas não sabe por onde começar. Então ela vai botar o seguinte no Instagram, né? Ou no Google, ou o mecanismo de busca, seja qual for o mecanismo de busca. Ela pode botar o seguinte: como ficar mais forte, mais forte. E aí, ela não sabe, porque aqui o forte tem inúmeras conotações. Pode ser de força mesmo, de ser a pessoa mais forte, de ter mais força bruta mesmo. Pode ser mais forte mentalmente, pode ser mais forte emocionalmente, pode ser, por exemplo, mais forte realmente da pessoa ficar mais forte, né? Questão de o corpo, ela não sabe. E ela começa a fazer as pesquisas dela em volta disso aqui, até o momento que ela descobre que para ela ficar do jeito que ela queria, ela tem uma palavrinha mágica, massa magra. Ela descobre a palavra massa magra. E aí é onde a gente vai para o segundo nível. Esse segundo nível, ela já sabe termos específicos do problema dela, para solucionar o problema dela. Nesse caso, ela conhece massa magra. Então, por exemplo, ela vai procurar coisas como 3 maneiras de ganhar mais massa magra, né? De ganhar mais massa magra, né? E aí ela já dá um outro passo, e a gente vai chegar num lugar interessante. Beleza. Agora ela já sabe que ela precisa ganhar mais massa magra. Só que detalhe, ela vai passar por isso aqui tudo e ela só está esperando uma coisa, tá? Não parece não, mas isso aqui é um carrinho compra, tá? Ela só está esperando você falar que você tem o produto que vai solucionar o problema dela. Então, quando você começa a criar conteúdos, por exemplo, aqui em cima, tu vai criar conteúdos assim, tá? Eles são mais direto ao ponto, são menos direto ao ponto. Eles são mais abertos, mais abrangentes. Então, ele vai botar lá como ficar mais forte, nesse caso específico, né? Como ficar mais bonito, né? Como ter um braço maior, como ter a barriga de tanquinho, né? Como ganhar peso. Então ele vai muito nessa linha. Até o momento que ele descobre que não é só ganhar peso, que não é só ficar mais forte, que não é só ter uma barriga de tanquinho, né? Ele descobre, por exemplo, que ele, cara, ganhar massa magra. Eu preciso ganhar massa magra. Ele começa a buscar para ganhar massa magra. Então ele vai botar lá X maneira de ganhar massa magra, como não perder massa magra. Ele vai procurando isso aqui. Até o momento que ele vai descobrir assim, caraca, meu irmão, fulano fala a respeito disso. E aí, será que fulano vai vender? Tá com aquilo, ele tem um produto para poder vender? Deixa eu ver. E aí ele vai ver. Quando? Quando você postar. Então o caminho basicamente, né? E assim, entenda. Eu vou botar na sequência, mas não significa que o seu cliente ou o seu seguidor vai ler sequencialmente, ok? Então, aqui, primeiro conteúdo, topo, os conteúdos buscáveis e tal. Aí, o segundo conteúdo são os termos, tá? A pessoa já sabe alguns termos já. E o terceiro conteúdo é um conteúdo de venda, onde você vai falar assim, olha, eu tenho esse produto, ele faz isso, isso, isso e isso. Detalhe, cada um desses conteúdos, ele deve levar a pessoa para o próximo nível. Por exemplo, aqui, nesse do topo, vamos começar por aqui, como ficar mais forte. Ele vai atrair a pessoa por aqui, ele vai fazer o seguinte, se você quer ficar mais forte, preste atenção nesse vídeo. Ele vai trazer um Reels, por exemplo, vai falar, ó, para você ficar mais forte, você precisa fazer isso, isso e isso, porque vai aumentar a sua massa magra, tu vai ganhar mais músculo, e o músculo e a massa magra do corpo é o que deixa esse efeito de ficar mais forte. E tá. E aí o que vai acontecer? A pessoa, opa, massa magra, ela caiu aqui. Agora ela já sabe os termos, ela descobriu um termo, massa magra que eu preciso. Aí tu vai e lança um outro conteúdo. 3 maneiras de ganhar massa magra, de ganhar mais massa magra. E aí ela fala, uau, que legal e tal. E de repente, no meio da parada, tu vai falar assim, inclusive, se você tiver interesse, é só você clicar no link da minha bio. E aqui eu tenho um produto que vai te ajudar a conseguir ganhar mais massa magra, tá? E aí
a pessoa ela tem um deslumbre, tipo, caraca, legal, beleza. Isso se você já tiver ele aberto o tempo inteiro ali, o teu produto para vender o tempo inteiro. Senão, vai falar assim, ó, fica de olho no meu perfil, porque tal dia eu vou abrir a venda para o meu produto, que vai te ajudar a ganhar mais massa magra. E aí você dá o próximo passo, beleza? Essa é a primeira parte, agora eu vou para a segunda parte, é a segunda maneira de te ajudar também. Essa outra maneira é chamada por mim, ou sei lá, se tiver alguém que chama assim e tal, eu não sei, beleza? Mas é chamado de Triple Action. Eu botei o nome dele para ficar bonito, né? A gente bota o nome em inglês para ficar bonito. Triple Action. São basicamente triplação, né? São 3 ações. E aí a gente viu isso um pouco no anterior, feed, stories e direct. Só que vai funcionar de uma maneira diferente. Basicamente é o seguinte, no mesmo dia você vai fazer o seguinte, postar um conteúdo daqui do feed para atrair a pessoa. Nesse dia você postar, você vai também lançar nos stories um conteúdo que ele vai complementar esse de cima, o feed. Então, por exemplo, usando o exemplo anterior de ficar forte, né? Mais forte, mais forte. Aqui você vai gerar o que? Conexão. E aqui você vai gerar venda, como você já viu anteriormente. Mas o mecanismo é um pouco diferente. Por quê? No mesmo dia, lembrando, no mesmo dia, porque já que, Ciro, mas o feed não aparece no mesmo dia, às vezes, para a pessoa, aparece 2, 3 dias depois, às vezes uma semana, 15 dias, um rio, tudo bem. Se você fala do seu produto ou serviço todo dia nos stories, relaxa, vai dar bom, tá? Atrai, feed, pum, mais forte, fiz o conteúdo lá. E aí, no conteúdo, pode mandar assim, ó, por exemplo, dá uma olhada nos meus stories que tem um presente para você. Dá uma olhada nos stories para se aprofundar mais no assunto. Aí nos stories, tu tem uma sequência de stories, né? Que se você comprou o e-book que eu deixei lá para você como uma oportunidade, você provavelmente sabe fazer essa sequência. Nos stories, você vai fazer o quê? Vai estar falando do seu produto ou serviço o tempo inteiro. E aí, nos stories, tu vai complementar essa parada chamando a pessoa no direct. Ó, se você quiser ganhar mais massa magra, aprender como é que funciona todo o teu corpo e tudo mais, me chama no direct. Pum. E a pessoa vai responder aquele story te chamando no direct. Ela te chamou no direct, o que vai acontecer? Venda. Você vende para ela. O único trabalho que você vai ter, basicamente, é de vender para ela. Tá? E aí você consegue vender para ela sem problema nenhum, através do Instagram. Eu te ensinei, então, 2 maneiras de como você pode ganhar dinheiro usando o Instagram, conteúdo, sem gastar um centavo sequer. Ciro, mas como que eu faço isso, Ciro? Caraca, que doido e tal. Então, você vai pesquisar algumas coisas específicas, tá? Essas coisas específicas basicamente são, vamos lá, como que eu acho o tipo de conteúdo, Ciro? Como que eu faço para poder achar os conteúdos? Bom, para achar os conteúdos, vou dividir em 3 etapas para você. Achar, aqui a gente, não vou nem usar um termo técnico, né, demais e tal, eu vou usar basicamente o termo só de referência. Referência, vai ficar mais fácil, tá? E eu vou usar aqui criação, bom? Então, para você achar, você pode, por exemplo, olhar no Google Trends. Ali estão todas as partes do Google, basicamente, que você, as coisas que estão falando em alta. Então você pode usar o Google Trends. Um outro que você pode usar também é um chamado de Answer, que também ele serve ali para você fazer as pesquisas de acordo com a sua palavra-chave, o seu nicho de atuação, basicamente. Você também tem aqui o só lembrar, Asked. Se eu não me engano, esse aqui não é Answer, ele é, lembrei, Answer the Public, tá? A palavra é um pouco mais difícil, mas é Answer. Vou até botar um pouco mais alto, mais grande foi melhor. Ia falar mais grande. Maior a letra. The Public, tá? São muito fáceis de achar todos os 3. No próprio Google tu consegue achar os 3. E como referência, tu pode usar 2 situações, tá? Tu pode usar o próprio Instagram, tá? O próprio Instagram, porque você vai lá procurar nas hashtags e tudo mais o teu produto ali na lupinha, o teu tipo de conteúdo, pessoas que fazem algo que você faz semelhante ali. Tá? E você pode usar um outro mais visual, mais um pouco de designer, para ficar mais bonito, chamado Behance. Tá? Da própria Adobe é tudo grátis, não tem nada aqui que é pago, é tudo grátis, beleza? Então você pode usar qualquer um deles. É a mesma coisa, aqui só tem um detalhe, tu vai usar a tua palavra-chave, né, o teu nicho de atuação, teu nicho aqui no Behance, tá? Aqui no Behance, seu nicho de atuação mais social media, média, né? Escreve média, social media, tá? Por quê? Porque aqui dentro, muita gente boa os seus trabalhos e serviços, você consegue olhar e ter uma visão de como que você pode criar uma arte semelhante que chame a atenção, que fique legal e tudo mais. Tá? Então tem muito designer profissional que está lá dentro, você usa só como uma referência visual. E por último, dentro do Instagram, mas não é importante, você vai achar a referência, vai procurar aqui para você procurar e achar, vai buscar a referência, pum, e agora chega na hora de criar. Na hora de criar, você pode usar o nosso querido Canva, tá? Canva é um site também gratuito de design e tudo mais, muito fácil de ser mexido, tem tutorial no YouTube para você procurar sem problema nenhum, tá criando.
tá? Então você procura por aqui para você achar, tá? Acho que eu vou até mudar esse procurar aqui por achar, por você achar por procurar, tá? Procurar. Você procura por aqui, usa a referência do Instagram ou do Behance e você cria pelo Canva. Então é bem simples. Ó, te dando as referências espetaculares, mas não acaba por aqui a aula não, fica tranquilo. Agora a gente vai para uma outra plataforma poder te ajudar também, que é o YouTube. O YouTube, ele é também uma plataforma excelente, tá? Só que entenda o seguinte, o Instagram é plataforma rápida, de velocidade. O YouTube é o que normalmente eu chamo de plantar semente, tá? Plantar semente. Por quê? Porque quando você taca lá dentro o conteúdo, irmão, não sei se você já viu, tu entra, às vezes tem conteúdo lá de 1 ano, de 2 anos ele aparece para você. Então, o YouTube ele é mais de plantar semente mesmo. Ele está mais nessa vertente. E basicamente no YouTube existem, vou dividir aqui para ficar melhor, dois tipos de conteúdo. Conteúdo existem dois tipos. Um que ele é chamado de cauda longa, é cauda mesmo de rabo, né? Tem até uma seta aqui, não sei nem porquê, mas ramo de cauda mesmo, tipo de gato, cauda de cachorro, é chamado de cauda longa e o outro é chamado de cauda curta. Qual a diferença de um para o outro? Uma cauda longa, ele é um conteúdo mais específico. Caramba, Ciro, mas como assim mais específico? Por quê? Eu vou te explicar, calma. Cauda longa, ele é um conteúdo mais aberto, tá? Ele tem várias vertentes, tá bom? E eu quero usar aqui a mesma situação, né? Deixa eu botar aqui como se fosse uma mira, um alvo, né? Porque ele é mais específico. A mesma situação do perfil que a gente falou anteriormente, do nicho de ganhar massa magra, de ganhar, né, de nicho de hipertrofia, de ganhar peso de músculo. Então, por exemplo, uma cauda curta seria, vou usar até o mesmo exemplo, como ganhar mais força ou como ficar mais forte, né? Ou ainda assim, como ficar mais musculoso, como ter mais músculo, né? Isso seria um conteúdo de cauda curta, tá? Calma, não é tão complexo assim. Conteúdo de cauda curta. O conteúdo de cauda longa seria, por exemplo, vamos falar como ganhar mais músculo. Aqui, vou começar agora a cauda longa. Como ganhar mais músculos treinando em casa. Opa, ficou mais. Ou seja, o meu nicho de repente pode ter um produto ali, onde é que eu vou ensinar a pessoa a ganhar mais músculo, mais massa magra treinando em casa. Então, eu produzo conteúdo de cauda curta e de cauda longa. Os dois tipos de conteúdo, basicamente. Consegue perceber que existe uma diferença? Vamos para outro exemplo, para ficar melhor. Por exemplo, cauda curta. Como ganhar dinheiro, beleza? Cauda longa. Como ganhar dinheiro na internet usando o Instagram. Cauda mais longa ainda. Como ganhar dinheiro na internet usando o Instagram e o Stories. Percebe? Ele fica mais. As palavras fica com mais palavras para ficar mais específico. Cauda curta fica com menos palavras e eu pego mais pessoas, mas sempre lembrando, eu vou ter que estar dentro do meu nicho, tá? No nicho de atuação, porque não faz sentido, por exemplo, eu falar sobre ganhar massa muscular e eu tô lá como adestrar seu gato. Não faz sentido, beleza? Então agora a gente vai entender como é que a gente pode fazer para ganhar dinheiro usando o YouTube, beleza? A gente está falando agora do YouTube, que é essa plataforma que você está utilizando agora. Existem várias maneiras, com AdSense, né? O próprio Google te pagar por visualização e tal, que é o mais comum, mas precisa de muita coisa para você começar a ganhar dinheiro usando o YouTube na questão de AdSense, beleza? A gente vai agora para uma outra esfera, a gente vai para uma esfera onde é que vai ser mais fácil, eu boto entre aspas mesmo, de verdade, beleza? É um funil que é usado dentro do YouTube, que ele funciona da seguinte forma: você faz um vídeo público, depois você faz um vídeo que é chamado de não listado. Esse não listado ele vai levar para um negócio chamado landing page, que é uma página de vendas, onde é que existe ali, né, informações a respeito do seu produto que você vende, e essa página de vendas vai direcionar para um checkout. Ou seja, o que a gente lembrou do checkout? Checkout é o quê? Um ponto de conversão, um ponto de vendas, que vai levar para isso. Ou seja, você faz um vídeo público, que ele seja um vídeo que de fato pode ser a cauda longa ou uma cauda curta, e aí você, no vídeo, dado momento, você fala assim, olha, se você quiser aprender um pouquinho mais a respeito de X, Y, Z, embaixo eu deixei um vídeo para você. Só você clicar nesse link, você vai ser direcionado para esse vídeo. Por exemplo, esse mini curso é um mini curso não listado, beleza?
Então, o não listado, basicamente é o seguinte, ele não aparece no perfil daquele canal, tá? E aí, a pessoa sai daqui desse vídeo, vem para esse vídeo. Nesse vídeo você vai explicar mais um pouco, falar mais um pouco a respeito do seu produto ou serviço. Nesse vídeo você vai falar assim, se você quiser adquirir meu treinamento, quiser saber um pouco mais a respeito desse treinamento, de como que ele funciona, eu deixei um link abaixo para você clicar. Aí você joga a landing page, ou seja, a página de vendas. Vai jogar a página de vendas. A pessoa clica nesse link da página de vendas e ela vai ver um pouco mais do seu produto ou serviço. Se ela gostar do que você vende, ela vai para a página de checkout. Ela chegando na página de checkout, se for uma página bem feita, o que vai acontecer? Ela vai comprar e você fatura. De uma maneira muito simples, um funil no YouTube que funciona muito bem, tranquilamente. E agora você aprendeu a gerar tráfego qualificado, tráfego diferenciado, que vai atrair de verdade pessoas que tenham interesse no seu produto ou serviço. Tu percebe que essa pessoa ela só vai dar os passos de acordo com o que você for falando e ela vai gerando interesse nisso, tá? Ou seja, você não vai perder tempo, beleza? Do mesmo jeito que funciona também no Instagram. Você não vai perder tempo com isso, tá? Ou seja, atraindo pessoas que não têm nada a ver com a história. E agora a gente vai para o próximo passo, que é o passo onde é que você vai aprender a criar um produto diferenciado e escalável. Que a gente já entendeu que um produto diferenciado e escalável, ele é um infoproduto, beleza? É um produto digital. E produtos digitais, existem várias maneiras de você criar um produto digital, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, são 3 pontos necessários. O primeiro, nicho barra subnicho, a gente já falou a respeito disso. O segundo ponto é chamado de avatar ou público-alvo, tá? E o terceiro ponto, mas não menos importante, é algo que vai fazer virar um jogo, que é a oferta do seu produto ou serviço. Ninguém na face da terra compra de fato só o produto. Elas compram a transformação daquele produto, o que ele oferece, o que ele vai gerar na pessoa, tá? Então, lembrando, o que é nicho? É a área de atuação, tá? Em resumo, é só a área de atuação, beleza? Avatar e público-alvo são as pessoas às quais você quer direcionar, tá? Com quem você vai falar. E a oferta é basicamente como você vai vender, o que você vende, tá? Eu vou te ensinar a montar cada um deles aqui, com exceção do nicho e subnicho, porque isso não tem necessidade. Você provavelmente vai saber disso porque é muito intuitivo, tá? Vamos começar então pelo avatar e o público-alvo. Eu te disse que as aulas seriam densas e não seriam qualquer aula, tá? É um mini curso gratuito, mas são extremamente densos, beleza? Então, primeiro a gente vai falar do público-alvo, ou avatar, né? E basicamente é o seguinte, com quem você quer falar. Com quem você quer falar. Basicamente isso. Você identifica com quem você quer falar. E como que você faz isso? Faz da seguinte forma, você vai responder algumas perguntas específicas e alguns pontos você vai preencher. Primeiro, o sexo. Se é homem, mulher, se é os dois, você vai falar com eles. Outra coisa importante, idade. Tá? Por que idade, Ciro? Porque, por exemplo, dependendo da idade com quem você está falando, é muito provável que linguagens específicas não entendam. Por exemplo, a história do Superman. Pode ter gente que nem faça ideia de quem é o Clark Kent, só conhece o Superman, não o Clark Kent. Né? Alice no País das Maravilhas, pode ser pessoas que você nunca deve ter ouvido nisso. Corre esse risco, é normal, tá? Mas a idade. O terceiro, o salário. Quanto que essa pessoa ganha? Quanto que o público-alvo ganha, em média? Por quê? É importante você saber disso, porque de acordo com isso, é quanto você vai precificar o seu produto. Porque, por exemplo, se eu estou falando com uma galera que recebe um salário mínimo, faz sentido, por exemplo, eu botar um produto de 5 mil reais, de 10 mil reais. Provavelmente não vai vender, tá? É bem provável que não vai vender. Beleza? O quarto ponto, a profissão dessa galera. E aí eu vou trazer para você o mesmo exemplo do profissional trainer, o personal trainer. O personal trainer ele pode fazer o seguinte, ele pode tanto falar com um público que a gente chama de público final, né, que seria, por exemplo, a galera que vai na academia e tal, né, vamos chamar eles de alunos, beleza? Alunos de academia, especificamente, tá? Ou ele pode falar com os próprios personal trainers, ou seja, ele ensinar o método dele, a metodologia dele, o jeito de ensinar para o personal trainer. Então ele precisa saber a profissão. Qual a profissão desse cara? De acordo com a linguagem, vai mudar. Por exemplo, se eu for falar com o personal trainer, eu tenho que usar linguagens mais técnicas, porque ele já sabe muita coisa. Se eu for falar com alunos, eu tenho que usar linguagens menos técnicas para ensinar eles de maneira certa. Tá? Então, qual é a profissão dessa galera? Tá bom? Para que você consiga andar. Qual é o próximo passo? Pegar a religião. Muitas vezes isso é importante, beleza? A religião. Porque, por exemplo, pode ser que você não queira falar com qualquer religião.
e tá tudo bem. E aí você vai setar a religião, porque a sua linguagem tem que estar alinhada com isso aqui. Vai alinhando. Tem mais um ponto, que ele é opcional, que é a famosa orientação política. Mas foi o que eu te falei. Não é legal você criar esse tipo de conteúdo. Por isso, quando você entende orientação política, tem gente que faz sentido, tem gente que não faz sentido. Por exemplo, para mim não faz sentido eu traçar isso. Então é uma coisa que eu normalmente deixo fora quando eu vou fazer, né, a minha análise de público-alvo. Quando eu vou criar meu público-alvo, meu avatar, eu tiro orientação política, ou seja, eu não falo a respeito disso, beleza? E lembra de outra coisa que eu falei também, que é necessário. O que é mais necessário também, Ciro? É necessário você falar das dores e aspirações do seu público-alvo. Dores e aspirações do seu público-alvo, do seu avatar. E aqui vai alguns detalhes que são importantes, tanto para um quanto para outro. Essas dores, tá? Essas dores e essas aspirações são dores e aspirações pessoais, profissionais, relacionamento, na área de relacionamento e também físicas, tá? Dores e aspirações pessoais, profissionais, na área de relacionamento e na área física. Basicamente, o que é o seguinte, tá? De cada uma delas, o que ele, né, ou ela vê, sente e ouve, tá? Trabalhinho de casa. De cada um desses aqui, você vai botar pelo menos 5 de cada um. Então, 5 pessoais do que ele vê, 5 pessoais do que a pessoa sente, 5 pessoais do que ouve. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Dores pessoais, beleza? O que ela vê é como pessoa. Então, ela não gosta do que vê no espelho. Ela não gosta do que vê no espelho. O que ela sente? Ela se sente mal todas as vezes que ela vai vestir uma roupa que fica apertada. O que ela ouve? Nossa, você ganhou uns quilinhos a mais. Percebe? Dores pessoais, tá? Dores profissionais. Por exemplo, o que ela vê? Dores profissionais. Ela vê a amiga dela, que tem o corpo mais bonito, ganhando uma promoção. O que ela sente? Sente que está sendo desprezada por não estar conseguindo performar direito, porque está acima do peso. É o que ela ouve dentro do ambiente profissional dela. Ela ouve que a fulaninha perdeu peso e que está conseguindo performar melhor, que está conseguindo ir para uma academia, que está conseguindo correr, percebe? Tá. Nos relacionamentos, o que ela vê no relacionamento? Basicamente, ela vê o seguinte, ela vê que o marido dela de vez em quando olha para a mulher do lado. O que ela sente no relacionamento? Que o marido já não tem tanta vontade mais de estar com ela no ato sexual ou algo do tipo. E o que ela ouve? Ela ouve o marido fazendo piadinhas sem graças para ela, para botar ela para baixo, beleza? Na área física, tá? Na área física, o que ela vê? Ela vê a perna dela com muita celulite, a barriga caindo por cima da calça. O que ela sente na área física? Ela sente dores no joelho, dores nas articulações, dificuldade de respirar, sente falta de ar. O que ela ouve com relação à parte física dela? Ela às vezes consegue escutar os barulhos do osso estalando por ela fazer movimentos que de repente seriam normais, né? Ou seja, aqui a gente trabalhou dores. As aspirações, a mesma coisa. Quais são as aspirações pessoais? O que ela vê? Poxa, ela já se vê, ela vê correndo de repente uma meia maratona. Ela sente que ela está se sentindo melhor com ela mesma. O que ela ouve? Poxa, ela ouve elogios de outras pessoas e tal. E por aí vai, tá? Acredito que deu para entender bastante a respeito do conceito disso. Então você vai fazer 5 de cada uma dessas aqui para cada uma dessas. Beleza? Então tu vai fazer 5 de dores pessoais, o que ela vê. 5 de dores pessoais, o que ela sente. 5 de dores pessoais, o que ela ouve. 5 de dores profissionais, que ela vê. 5 de dores profissionais, que ela sente. Eu não disse que seria fácil, eu disse que geraria resultado, é diferente, tá? E aí, a gente vai agora para a última parte dessa parte de produtos, beleza? Onde a gente vai falar o seguinte: esse produto, percebe que esse produto já começou a ficar diferenciado? Ele não é mais um produto qualquer, ele é um produto diferenciado. E aí agora a gente vai para a oferta, para aprender a criar uma oferta, beleza? Oferta. E essa oferta é o seguinte: ela possui uma estrutura, que não é uma estrutura tão convencional assim, mas é uma estrutura que funciona muito. E ela precisa ter algumas características específicas dentro dessa oferta. Ela precisa ter 4 pontos, viu? Dessa vez não são 3. Dessa vez são 4 pontos.
ela precisa ter um destino, ela precisa ser um destino, ela precisa ser atrativa, ela precisa ser algo simples de ser entendido e ela precisa ser específica. Ela precisa ser específica. Por exemplo, o que não seria uma oferta irresistível, que nós chamamos dentro do marketing digital, tá? Irresistível. O que não seria uma oferta irresistível? Não é. E aqui é, tá? O que não seria, por exemplo, te ajuda a ganhar dinheiro, te ajuda a ganhar dinheiro, beleza? Entendeu? Ganhar dinheiro, tá? E o que seria uma oferta irresistível dentro dessa área? Ela precisa ser um destino. Onde é que aquela pessoa vai chegar? Então, ó, fature, inclusive, essa é a oferta do método TCO, tá? Vamos lá. Fature R$ 4.997 em 30 dias. É isso aqui, beleza? Ela é um destino? É. Vou ajudar o cara a faturar um valor específico. Ela é atrativa? R$ 4.997 é um valor relativamente atrativo, principalmente para o meu público que recebe em torno de 1.500 até R$ 5.000. E normalmente são CLTs, galera que trabalha de carteira assinada. E aqui, normalmente eu ponho sempre o seguinte: fature R$ 4.997 em 30 dias sem sair de casa, tá? Porque tem algumas dúvidas específicas de condução lotada, essas paradas assim, beleza? Então, beleza, é um destino? É. Ela é atrativa? Pô, para o meu público, com certeza ela é atrativa. Ela é simples de ser entendida? Sim. Fature R$ 4.997 em 30 dias sem sair de casa. Ela é simples de ser entendida. Ela é específica? Com certeza. Por quê? R$ 4.997 em 30 dias. Ou seja, essa é a minha oferta irresistível. Percebe como é que ela fica bem diferente? Então, você precisa criar isso aqui. Ela precisa ser isso aqui, tá bom? E aí, esse é um trabalhinho para vocês também. Você vai fazer o seguinte, tu vai criar essa oferta e você vai escrever embaixo aqui no comentário da seguinte forma. Tu vai botar assim, ó, abre um colchetes e tu vai escrever minha oferta irresistível, irresistível. Aí você vai escrever embaixo a tua oferta, tá? E vai escrever o que acham e deixa a galera opinar. Deixa todo mundo que for vendo vai opinando aí e aí você vai saber se a tua oferta é irresistível ou não, se as pessoas vão gostar ou não da tua oferta. E agora a gente vai para a última parte dessa segunda aula aqui, que ela é da seguinte forma, beleza? A gente vai estar falando agora do ponto de conversão, tá? A parte da conversão, beleza? Isso é muito importante. Lembra do tripé, sempre lembra do tripé, tá? Tráfego, produto e conversão. Se não tiver os três, não funciona, beleza? Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de tudo, você precisa definir qual é o teu tipo de infoproduto. Porque eu falei tanto de infoproduto, mas eu não falei quais são os tipos de infoproduto que tem. O que nós chamamos de formato, os formatos desses infoprodutos específicos. Então, existem alguns formatos. Por exemplo, a gente tem um formato de e-book, que são os livros digitais. A gente tem um formato de muito clássico, inclusive um método TCO, que é o meu treinamento, que eu acabei de falar com você, a respeito de te ajudar a faturar R$ 4.997 em 30 dias. Ele é um formato de um curso online, só que detalhe, gravado, beleza? E aí a gente tem um curso online, ao vivo. Nós temos, por exemplo, mentorias. Aí você tem grupo ou individual. Você pode, por exemplo, dar consultorias do mesmo jeito, consultorias, mesma coisa. Tu pode fazer um workshop, tá? É uma infinidade de coisas. Tudo que você puder fazer, dá para poder fazer, beleza? Então, a primeira coisa que tu vai fazer, tu vai definir o formato, antes de mais nada, tá bom? Antes de fazer qualquer coisa, defina um formato. Qual vai ser o formato, beleza? Depois que você definiu o formato, você vai precisar fazer uma outra coisa. Lembra que a gente está trabalhando no formato de passo a passo, beleza? Definimos o formato. Aí agora, o que você vai fazer? Tu vai desenhar um rascunho do seu produto, do seu infoproduto. E aí existem algumas maneiras. Você pode, por exemplo, usar o Google Docs, né, que é o próprio Google. Você pode usar, por exemplo, um mind map, né, que é um mapa mental. Mapa mental é basicamente o seguinte: você tem uma ideia central, tá? Eu trabalho muito com mapa mental, prefiro sempre trabalhar com mapa mental. Eu tenho aqui uma ideia central. Aí eu tenho, por exemplo, um módulo. Aí eu tenho o módulo 1, o que tem dentro do módulo. Aqui eu tenho outro módulo
aqui eu tenho outro módulo, ou tópico, seja lá o que for, o que eu tenho dentro aqui, depois eu só venho trabalhando em cima disso, beleza? Então você vai desenhar um rascunho em cima disso. Após você desenhar um rascunho, é necessário que você faça o seguinte: cadastre dentro de uma plataforma, beleza? Então você vai cadastrar na plataforma. Se você é iniciante, tá, e não vende até R$ 1.500 por mês, a minha sugestão é que você use a Qify, tá? Porque ele é mais simples, tá? Não tem tanta robustez na plataforma, tá bom? Mas se você vende mais já de R$ 1.500 por mês, você vai para Hotmart, beleza? Por quê? Porque na Hotmart ela já possui algumas ferramentas que já vão conseguir te auxiliar muito na hora de você vender, tá? Ferramentas de disparo de e-mail marketing, uma porção de coisa. E ambas, elas têm uma coisa em comum. Sempre elas vão te oferecer uma página de checkout. Ciro, isso tudo é pago? Não, isso tudo é grátis. Isso tudo que eu estou te ensinando nesse treinamento, nesse mini curso, é grátis, beleza? Então, checkout. E aí você vai fazer o quê? Entrar na página de checkout. Isso tem na internet, tá? Videozinhos de você editar a página de checkout. Então você procura no YouTube como você vai fazer para poder editar a página de checkout. Então você vai pegar e vai editar. Você não vai deixar a página como ela está. Você vai editar, tá? Vamos de novo. Formato, definir o formato, faz o rascunho, beleza? Cadastra na plataforma e edita o checkout, beleza? Basicamente isso. Bom, como eu disse para você, esse passo a passo ele é muito mais simples do que parece. Quando você começar a fazer, o mais complexo de fato são os passos anteriores. Esse é um passo um pouco mais simples mesmo, beleza? Agora o que você vai fazer? A gente tem uma próxima aula, mas para isso, você não esqueça de curtir esse vídeo e comenta aqui embaixo falando que você chegou até aqui. Fala, eu cheguei até o fim. Poder eu saber que você chegou até o fim. E se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, o link também está aqui embaixo. Beleza? Se inscreve no canal, porque de vez em quando eu vou soltar uns videozinhos aqui bem legais, até nesse formato mesmo, tá? Então essa foi a nossa segunda aula e a gente vai partir agora para a nossa terceira aula e última aula, só que é considerada a aula mais importante de todas elas, beleza? Então bora lá para a terceira aula.